O ano foi 1990 e foi o meu último ano de ensino médio. E todo estudante no high school, né, quer ser popular. E comigo não era diferente. Eu queria ser popular. Quem não quer ser popular? Todo mundo quer isso. Né? Se alguém fala que ele não quer, ele está mentindo. Apesar de ser um crente, um cristão, eu achava que eu podia ter tudo. Popularidade e também cristianismo. Eu morava numa cidade bem pequena, as coisas estavam dando muito certo. Eu era o vice-presidente da minha classe, né? Eu tinha muitos amigos. Então, eu soube quando ia ter a eleição para quem estaria no cortejo especial da cerimônia de homecoming que eu queria participar. O que é homecoming? Homecoming é basicamente um tempo ao longo do ano, lá na minha terra, um fim de semana onde todos os estudantes que já graduaram, que já terminaram os estudos, voltaram para a cidade nativa e participaram em várias atividades, inclusive uma dança muito especial, uma ballet, né? Onde todo mundo estava lá. E eles, no meu high school, no ensino médio, eles escolheram 10 pessoas para ficar nessa cortejo. A gente chama em inglês essa cortejo especial. E, na verdade, eu presumi que eu ganharia esses votos, né, para estar nessa cortejo. Essa dança é o destaque do ano em que o tribunal eleito representa os estudantes mais populares na escola. E sendo que eu tinha um monte de amigos, já fui vice-presidente, eu pensei que eu estava garantido para mim estar entre esses grupos de 10 pessoas. Foram 5 meninas e 5 meninos. A minha classe de high school não era grande. Então chegou o dia, todo mundo votou e no dia seguinte a gente descobriu os resultados. Eu estava ansioso. Eu olhei naquela lista das pessoas que foram, que ganhou basicamente. Robert, João, não, na verdade não foi João, foi John. Né? John, Michael, Eric, Tom. Procurando meu nome, mas meu nome ainda estava lá. O que aconteceu? Onde está meu nome? Eu fiquei chocado. Eu achei que devia haver algum tipo de erro. Eu pensei que eu estaria naquele tribunal. Então, eu perguntei a um dos meus amigos, Chris, o que aconteceu? Ele falou, Jay, tem que entender alguma coisa. Talvez haja alguém que você não entende. Enquanto as pessoas gostam de você, as pessoas não entendem você. Todas essas coisas de religião, de Jesus, você sempre está falando de Jesus, está meio fora de controle. As pessoas não entendem, não te entendem. Eles não entendem porque você está lendo a sua Bíblia de manhã lá na escola. Eles não entendem porque você faz muitas das coisas que você faz. Então, eles nunca vão votar você para ser o rei dessa cortejo. E eu disse, mas Chris, eles votaram em mim para ser o vice-presidente. E ele falou, eles fizeram isso porque eles acham você inteligente. Mas eles acham que você é muito estranho. Eles não entendem você. Tudo bem. Então eu fui para casa triste um pouco naquele dia, né? E meu pai disse algo que eu nunca vou esquecer. Filho, entende alguma coisa. Entenda algo muito importante. Você não pode ter tudo. Não pode ter tudo. Enquanto eu refletia sobre o que Cristo e meu pai disseram, eu percebi que ser crente, ser cristão, não nos leva à popularidade, mas muitas vezes leva a ser muito mal interpretado. E olhando para trás, eu percebi que as pessoas não entendiam a minha paixão por Cristo, não entendiam a paixão que eu tinha pela igreja, não entendiam porque eu lia a minha Bíblia. Eu fui mal interpretado. Olhando para trás, eu sei que isso é verdade. Por mais simples que pareça, esse princípio nos acompanha até a idade adulta. Veja, ser crente, ser cristão, significa que você vai ser mal interpretado. Você vai ser mal interpretado. Na verdade, ser um ser humano significa que você vai ser mal interpretado, mas ainda mais como um ser humano cristão. Você vai ser mal interpretado, mal compreendido, muitas vezes. Às vezes, por razões divinas,
e às vezes por razões que não são tão piedosas. Mas tenha a certeza que a sua vida vai ser uma vida de muitas vezes sendo mal interpretada. E essa está à espera de cada cristão. Foi assim com Jesus, foi assim com o apóstolo Paulo, foi assim com as tribos que a gente vai falar sobre hoje, e assim para nós, muitos de nós aqui hoje à noite. Felizmente nós sabemos que a vida não é um concurso de popularidade. Facebook e Twitter ainda propagam essa ideia de popularidade. Quantas curtidas que você tem, você consegue, quantos retweets você pode conseguir. Mas a vida não é sobre ganhar votos dos outros. No fim das contas, há apenas um voto que importa. Apenas um que conta. Apenas um juiz. Só existe um que vai determinar o nosso destino. E não são os 100 alunos, minha classe, da sua classe, na escola, que importam. Não é qual popular você é na mídia social. Não é quantas pessoas gostam de você. Porque você não pode ter tudo neste mundo, nem deveria. Você vê, a única coisa que importa é se você tem ou não um relacionamento com Jesus Cristo. E se você viveu a sua vida para a glória dele. No fim do dia, a única coisa que importa na vida é a sua resposta à pergunta mais importante que existe, que é: quem você diz que eu sou? Isso é tudo que conta. Então a pergunta é: sua vida é sobre a glória dele ou sobre a sua glória? Você tem fome para a glória dele ou pela sua? Lemos nos Salmos 115. Não a nós, ó Senhor, não a nós, mas a teu nome seja a glória. Portanto, certifique-se de alguma coisa. Se sua vida é verdadeiramente sobre a glória dele, muitas vezes você vai ser mal interpretado. Outros não vão entender seus motivos. Outros vão pensar às vezes que você está criando alguma coisa de conspiração. Outros vão suspeitar de você. Por que essa pessoa é tão amorosa? Outros vão questionar você. Alguns de vocês estão experimentando isso diariamente, sendo incompreendido. Você tem um cônjuge, talvez, que não é crente, não é cristão, e não entende o seu amor por Jesus e pela igreja. Talvez pareça que seus colegas de trabalho não gostam de você, falam de você pelas costas, né? Eles mal te entendem. Talvez colegas de sua universidade se divertam às suas costas também, porque eles mal entendem você. Tudo isso eu acho que a gente consegue tratar, lidar com essa dificuldade, porque nós sabemos que neste mundo tereis aflições. Jesus falou isso. Podemos entender como os incrédulos nos entenderiam mal, mas fica bem difícil, gente, quando os cristãos não nos entendem também. É aí que as coisas ficam difíceis. Quando a sua família não entende você. Quando nossos irmãos cristãos fazem isso, pode nos ferir profundamente. Quando os cristãos presumam o pior de nós, dói. Quando eles nos questionam, nos criticam, nos tratam mal, é sempre mais difícil quando as pessoas da nossa própria família nos entendem mal. Porque esperamos o melhor deles. Isso é o que está acontecendo aqui em capítulo 22 de Josué. Um monte de suspeita, um monte de mal-entendidos. Então hoje nós estamos continuando nossa série no livro de Josué, Seja Forte e Corajoso. 2 semanas atrás, demos uma olhada em nossa necessidade de descansar nas promessas de Deus. Espero que alguns de vocês tenha descansado. O Senhor havia dado descanso a Josué e também o povo de Israel. Ele lhes deu descanso em todos os lados, a Bíblia diz, depois de muitos anos de guerra, depois de conquistar a terra de Canaã e depois de dividir a terra para várias tribos. E vemos aqui que uma situação meio confusa entre alguns das tribos se desenvolveu aqui. Aconteceu aqui. Uma situação que era bem complicada.
que era importante o suficiente para estivessem dispostos a ir à guerra por causa disso. E foi tudo sobre um mal-entendido bastante simples. Veja bem, a gente começou essa série em fevereiro. Eu acho que tem sido uma das melhores séries da nossa igreja. A gente só tem mais uma semana em Josué. Eu fico até um pouco triste, né? Mas semana que vem a gente vai falar sobre eu e minha casa, a gente vai servir o Senhor, né? Para terminar essa série de uma forma gloriosa. Mas esse texto hoje à noite é bem longo, muito longo. Mas a gente precisa ler todo o texto para entender plenamente o que está acontecendo, ok? Então eu pedi ao Lutero para André para ler nosso texto hoje à noite. So vamos ficar em pé enquanto nós estamos lendo Josué 22, 10 até 34. 34. Josué 22, 10 a 34. Just deixa assim. Amém, irmãos. Josué 22, versículo 10 em diante. Quando chegaram a Gelilote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão. Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Então, os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés. Com ele enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias dentre os clãs israelitas. Quando chegaram a Gileade, as tribos de Ruben, de Gade e metade da tribo de Manassés disseram-lhes: Assim diz toda a comunidade do Senhor: como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra Ele? Já não nos bastou o pecado de Peor? Até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor. E agora vocês estão abandonando o Senhor. Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passem então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor, nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação às coisas consagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel? E ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: o poderoso Deus, o Senhor, Ele sabe, e que Israel o saiba, se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje. Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereal ou sacrifícios de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça conta disso. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro seus descendentes digam aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel? Homens de Ruben e de Gade, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim, os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer o Senhor. É por isso que resolvemos construir um altar, não para holocaustos ou sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras, de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com os nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. E dissemos: se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram.
não para holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho entre nós e vocês. Longe de nós rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele, construindo para holocaustos, ofertas de cereal e sacrifícios, um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs dos israelitas, ouviram o que os homens de Ruben, de Gade e de Manassés disseram, deram-se por satisfeitos. E Finéias, o filho do sacerdote Eleazar, disse a Ruben, a Gade e a Manassés: hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor. Assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Ruben e de Gade e de Gileade, e foram para Canaã dar relatório aos outros israelitas. Estes se alegraram com o relatório e louvaram a Deus, e não mais falaram em guerrear contra as tribos de Ruben, de Gade, e nem em devastar a região onde eles viviam. Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar este nome: um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Amém. A palavra de Deus hoje à noite, amém? Vocês podem sentar. Gente, eu sei que às vezes, lendo textos longos como isso, pode ser até um pouco difícil, né? Porque às vezes é difícil entender exatamente o que está acontecendo. Mas sabe que a Bíblia diz que nós, como a igreja, a gente deve se dedicar à leitura pública da palavra de Deus. Então, isso é muito importante para a gente fazer isso, entendeu? Bom, então, talvez você não entendeu tudo o que está acontecendo aqui, mas eu vou tentar resumir. Chegou finalmente o tempo para Josué e o povo de Israel tomar a terra que Deus lhes tinha dado. E a família de Deus era constituída de várias tribos, inclusive 12 tribos para ser exato. E sim, como qualquer família humana não se dá bem sempre, certamente essas tribos nem sempre estariam tão bem. Uma razão é por causa das expectativas. Se nos voltarmos para o livro de Deuteronômio, quando Moisés ainda estava vivo, na verdade, 3 tribos vieram a Moisés e disseram: Moisés, quando um dia vocês nos der a terra prometida, queremos terras no lado oriental do rio Jordão. Temos um monte de gado e a terra no lado oriental é mais adequada às nossas necessidades. Você nos permitiria viver lá? E Moisés, naquela época, ele era um pouco relutante. Por quê? Ele estava preocupado que eles iriam se tornar seu próprio grupo e tentar separar do resto. Mas ele decidiu permitir com uma condição, que eles iriam prometer que eles sempre se juntassem com o resto das tribos do lado ocidental, no caso de guerra. E vemos que eles conseguiram cumprir o pedido de Moisés e o Senhor se agradou. No capítulo 22, então, aqui nós vemos essas 3 tribos, na verdade 2,5, mas eu vou dizer 3, estavam se sentindo excluídas. A gente pode imaginar por quê. Tudo estava acontecendo do outro lado do rio, com os 9. Afinal, havia 9 tribos lá. Talvez até sentiam medo. E assim eles decidiram fazer alguma coisa para construir um altar. E isso simbolizaria sua unidade com o resto das tribos do outro lado do rio. Então, eles construíram um altar para demonstrar, inclusive, seu amor e compromisso com Deus e com o povo de Israel. Infelizmente, quando as outras tribos do outro lado do rio ouviram o que aconteceu, ficaram bem chateados. Já haviam experimentado profundas dores e consequências como resultado do pecado. Deus não tolerou a idolatria. Eu não sei se vocês lembram aquela mensagem que eu preguei 3 semanas atrás sobre Acã, né? O problema de pecado oculto, né? Segredo. Eles não estavam prestes a permitir que qualquer uma das suas tribos caísse de novo em idolatria. Mas há apenas um problema aqui. Estas novas tribos, eles não tiraram tempo para investigar, para aprender a verdade. A verdade é que essas 3 tribos do lado oriental construíram esse altar para demonstrar o amor deles e compromisso e lealdade
Enquanto os outros 9 tribos entendiam eles completamente mal. Eles chegaram à conclusão de que abandonaram sua fé, rebelaram contra Deus, abraçaram uma outra religião. Então eles decidiram a preparar para ir à guerra contra eles. Eles chegaram a uma conclusão que nunca deveriam ter. Simplesmente entenderam mal. Felizmente a sabedoria se manifestou, graças a Deus. Eles acabaram se encontrando cara a cara. Isso é importante, porque muitas vezes nós não chegamos neste ponto para resolver conflito. O que nós fazemos muitas vezes quando a gente se encontra nessas tipos de situações? Muitas vezes nós somos covardes. Muitas vezes a nossa covardia que nos leva a desconfiar, inclusive, em outros. Mas essas tribos não eram covardes. Eles se encontraram, como nós vemos aqui no versículo 26 e 31, e resolveram o problema. Mas muitas vezes a gente não faz isso. O que a gente faz? Liga 5 amigos nossos, fala mal daquela pessoa, sem falar com aquela pessoa. Quando aquela pessoa nos liga, está tudo bem? Tudo bem, está tudo tranquilo. Depois mais uma ligação, mais WhatsApp falando mal. Eu não tenho tempo para ir versículo por versículo, para cada versículo nessa texto hoje à noite. Mas as 3 tribos esclarecem a sua intenção cara a cara, que eu acho que é importante. E os outros 9 tribos aceitam essa explicação. E paz, mais uma vez, chega para o povo de Israel. E eles não iriam guerrear uns contra os outros, graças a Deus. O mal-entendido foi resolvido. Vemos isso em versículo 33. Eles se alegraram em ouvir o relato e louvaram a Deus. E eles não falaram mais sobre ir à guerra contra eles para devastar o país onde os Rubenitas e os Gaditas viveram. Eles chegaram ao ponto de dar um nome para o altar, representando tudo isso. Um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Então, foi, na verdade, uma forma muito legal de ver a reconciliação dessa situação. Agora, refletindo um pouco sobre esse texto, hoje à noite, eu quero lhe fazer alguma pergunta. Você é culpado de presumicídio? Presumicídio. Presumicídio, não sei se a gente tem uma palavra aqui. Será que essa palavra existe? Não existe. Okay, só para você saber. Você não vai achar isso nem em inglês, nem em espanhol, nem no português. Uma palavra que eu descobri essa semana, mas é uma forma de dizer o que eu quero dizer hoje. Presumicídio é uma palavra, é o que acontece quando você faz suposições falsas sobre os outros para que você possa retratá-los ou ver eles na pior luz possível. O presumicídio é definido deste modo. Nós, como povo, somos propensos a suspeitar. Assim, quando nos tornamos inseguros, ofendidos, feridos, imediatamente nós começamos a procurar evidências de que alguém fez algo errado conosco. Na verdade, nós estamos predispostos a pensar desta maneira sobre eles. Em essência, assumimos o pior absoluto sobre aquela pessoa, que claramente, muitas vezes, nos leva a um monte de mal-entendidos. O presumicídio pode matar relacionamentos, porque acabamos acreditando o pior sobre outra pessoa. O pior. Nós todos fomos culpados de tirar conclusões erradas com base com muito pouca evidência. Apenas alguns exemplos para vocês. Eu não sei se você já pensou ou falou alguma coisa assim. Certamente ninguém aqui já fez isso. Ele não ligou de volta por não querer falar comigo. Ela está apenas tentando me ignorar. Talvez ela esteja ocupada, né? Eles nunca contrataram pessoas como eu. Como ele poderia ser um crente e agir assim? Eu vi ele num bar. Ele deve ter problema com bebida. Aposto que eles estão dormindo juntos. Olha. Ele provavelmente é um idiota em casa também.
Certamente todo mundo já fez isso. Não gosto dele, não sei porquê. E simplesmente não gosto dele. E até a gente usa coisa espiritual, uma profecia. Deus me deu uma revelação. Ela está cheia de si mesma. Você não pode confiar em alguém que se veste assim. Ela é uma hipócrita. Presumicídio permite que esses pensamentos voam. Por outro lado, se você é vítima de presumicídio, é muito difícil lutar contra essas suposições falsas. Talvez você é cada pessoa sendo criticado. Acontece muito comigo como pastor, né? Eu não estou dizendo que as pastores a gente não comete muitos erros, né? Pode perguntar à minha esposa sobre isso. Certamente nós temos vários erros. Mas às vezes tomamos decisões baseadas em informações que nem todo mundo tem. Às vezes há informações que são cruciais para uma decisão que as pessoas não sabem, em muitos casos não devem saber. Às vezes essas decisões são decisões impopulares. E aí deve entrar confiança. É aí que confia a autoridade investida por Deus em mim, ou nossa liderança, deve entrar, né? O presumicídio presume o pior sobre a pessoa tomando uma decisão. Confiança e fé presumem o melhor, presumem os melhores motivos, interesses, intenções, é muito mais caridoso. Mas isso não é apenas para o pastor, para todos nós. Porque poucas coisas doam mais do que ser mal compreendidos por nossos amigos mais próximos. E quanto mais próximos estiverem nossos amigos, maior será a dor. O modo que nós respondemos quando nós somos mal compreendidos nos diz muito sobre a profundidade da nossa fé. Será que nós respondemos como se não tivéssemos nada a esconder? Quando o apóstolo Paulo foi desafiado, e ele era frequentemente, como ele respondeu? Simplesmente ele diria, primeiro, a minha consciência é clara. Segundo, eu não escondi nada de você. Terceiro, eu não tentei enganar você. Ele não ligou todo mundo tentando resolver qualquer conversa, né? Ou tentando se defender em qualquer conversa que estava acontecendo sobre ele. Ele simplesmente falou, a minha consciência é clara. Ele está dizendo que eu não consigo controlar como você se sente sobre mim, mas eu não estou escondendo nada. A minha consciência está clara diante de Deus. Então, hoje à noite, se você se encontra em uma situação onde alguém está interpretando você de uma forma mal, sabe alguma coisa? O que é mais importante? Sim, fala com aquela pessoa, mas às vezes não tem jeito. Essa pessoa não vai aceitar. O que é mais importante é a sua consciência está clara diante de Deus. Bem-aventurado o homem que não tem nada a esconder. A gente não acha isso na Bíblia, mas eu acho que é uma boa frase. Bem-aventurado o homem que não tem nada a esconder. Bem-aventurado o homem ou mulher cujo sim e cujo não é não. Esses tipos de pessoas são mais raros e raros no nosso mundo hoje em dia. Você não concorda comigo? Deus está, presta atenção, Deus está procurando pessoas que são claras sobre quem eles são, claras sobre suas intenções, honestas sobre si mesmas. Porque quanto mais somos assim, menos provável será que nós sejamos mal compreendidos. Porque vamos ser honestos. Muitas vezes nós somos mal compreendidos. Não necessariamente porque nós estamos sendo piedosos, mas por causa de nossas próprias personalidades e problemas. Por causa da maneira como nos comportamos. Por causa da nossa linguagem corporal. Nem todo mal-entendido é o resultado de alguém perseguindo nós. Ou eles assumindo o pior sobre nós. Muitas vezes a gente ajuda bastante em pessoas nos percebendo que nós estamos
Fazendo alguma coisa que, inclusive, a gente não tinha em nossas mentes. Muitas vezes nós os ajudamos a avançar para o mal-entendido. E muitas vezes nós fazemos isso com os outros também. Nós não somos caridosos. A gente não está amando aquela pessoa. A gente não está assumindo o melhor. E Deus nos chama a um padrão mais elevado. Para amar um ao outro. Para assumir o melhor. Para não julgar tão rapidamente os motivos. E isso é difícil, gente. Especialmente quando você já foi, vamos dizer, queimado. Mas sabe uma coisa interessante sobre Jesus? Até uma pessoa pode falar para Paulinho lá, Paulinho, por que você está fazendo isso? As pessoas não estão agradecendo você. Até eles chegam lá, pegam umas coisas, saem. Eu já vi isso muitas vezes. Eu posso orar por você? Não. Ou até, talvez você está ajudando alguém financeiramente e eles não te agradecem. Talvez você está em outra situação, você está dando, a pessoa não está. E você está pensando, será que eu devo fazer isso? Entende alguma coisa? Quantas vezes Jesus parou por causa dos motivos errados das pessoas que ele estava servindo? Ele não parou. Certamente ele sabia os motivos, mas ele ainda deu. Ele deu, inclusive, ele mesmo. Mas ele doou, ele deu. Ele foi generoso. Ele foi caridoso. Foi Jesus. Ele não parou de dizer, será que eles não devem receber isso por causa de X, Y, Z? Olha ele não merece, porque ele se encontrou nessa situação, porque... Não, Jesus sabe que os nossos motivos, as intenções das pessoas que nós estamos tratando, nem sempre são os motivos bons. Sabe por quê? Porque Ele sabe também que nossos motivos não são bons. Inclusive, a gente pode fazer esse tipo de trabalho com outra intenção, que é motivo para a nossa própria glória, para colocar no Facebook o que a gente está fazendo. Olha aqui, estou fazendo esse trabalho social. Que bom. Vamos, irmão. A Igreja do Redentor. Gente, a pureza dos nossos motivos, a gente deve sempre questionar. Porque a gente sabe, no fundo, dos fundos, os nossos motivos nem sempre são tão legítimos, né? Bom, então, talvez você não se encontre nessa situação, mas talvez hoje à noite você diria a mim, Pastor Jay, isso não é o meu problema. Meu problema é que muitas pessoas simplesmente me entendem mal. Eu me sinto sozinho. Eu sinto que eu não tenho esperança. Ou talvez eu tenha feito algo errado e essa coisa tem explodido tudo fora de proporção e a minha reputação está arruinada. Seja justificado ou não, deixe-me partilhar alguns pensamentos finais sobre como a gente deve tratar, responder a mal-entendidos. Primeiro, entende, como eu falei, que todos nós somos mal compreendidos de vez em quando. Você não está sozinho. Jesus foi, Paulo foi, as tribos foram. Ser mal interpretado é simplesmente o preço de viver no mundo caído. Segundo lugar, reconhece que você não está em controle. Quando a controvérsia ou as perguntas vêm, é completamente possível que a sua reputação vai ser manchada. E isso é difícil porque nós queremos sempre agradar as pessoas. Mas no final do dia estamos preocupados com o que as pessoas pensam ou sobre o que Deus pensa. Devemos confiar em Deus com a nossa reputação no final do dia? Sim. Está nas mãos dele. Existem algumas controvérsias, algumas situações que você só precisa deixar sozinho. Existem coisas, como a gente falou sempre aqui no Redentor, Jesus, no ministério dele, deixou algumas coisas, deixou para lá. Ele não resolveu tudo. Ele não curou todo mundo. Ele não resolveu todas as situações. Ele não tinha bate-papo com cada discípulo mais uma vez sobre aquela coisa que ele estava fazendo errado. Jesus deixou algumas coisas para lá, porque Jesus sabia que o papel dele não foi para resolver tudo enquanto ele estava andando no mundo,
Mas ele sabia que por causa da cruz, tudo finalmente seria resolvido. Existem algumas coisas que você só precisa deixar sozinho. Deixa Deus resolver. Fica quieta. Não ligar 10 pessoas. Se você quiser ligar alguém, ligar aquela pessoa que tem problema contigo, ou ofendido, ou para quem você ofendeu. Tudo está nas mãos de Deus, então confia em Deus. Não tem como controlar. Não tem como controlar. Algumas coisas são como fogo, você não vai conseguir apagar, é a palavra, né? Todo fogo em todo lugar. Terceiro, ore por aqueles que não compreendem você. Muito. Porque quando você ora para aquela pessoa, o Senhor vai abrir seus olhos para a sua grande necessidade de Jesus e conhecer a verdade. Você não vai ver essas pessoas como um inimigo. Eu sei que isso é difícil de colocar em prática, mas devemos amar as pessoas que nos entendem mal. Jesus fez isso o tempo inteiro. Ele fez isso com os apóstolos, os discípulos. Ele fez isso mesmo quando ele estava preparando para ir à cruz. Todos entendiam mal a Jesus, mesmo aqueles mais próximos a ele. No entanto, ele orou por eles. Finalmente, nós não devemos, não devolva o mal para o mal. Quando Jesus enfrentou a multidão gritando, ele não trocou insultos, ele não tentou se vingar, ele não fez acusações, ele tinha todo o direito de fazer tudo isso. Eu sei que parece natural, não parece natural, porque quando nós somos insultados, nossa inclinação natural é fazer o quê? Devolver um insulto para o outro, pelo outro. Mas Jesus escolheu um outro caminho. Isaías 53 profetizou sobre isso, como uma ovelha diante de seus tosquiadores está em silêncio, assim ele não abriu a sua boca. Então, quando se apresentou diante de Pilatos e Herodes, quando ele enfrentou a multidão zombadora, ele não proferiu insultos, ele não fez ameaças. Na verdade, quando giraram a Jesus, ele não girou de volta. Quando o flagelaram, ele não retaliou. Quando os soldados empurraram a coroa, espinhos em sua cabeça, ele não os amaldiçoou. Quando eles dirigiram as unhas em suas mãos e pés, ele não os ameaçou. Quando os espectadores cuspiam nele, ele não cuspiu de volta. O verdadeiro teste de sua fé vem quando os outros maltrataram você. Porque muitas vezes o verdadeiro teste de sua fé é o que você não faz. O que você não diz. Como você não responde. Qual era o segredo de Jesus? Como ele fez isso? A resposta está na frase final de 1 Pedro aqui. 2. Ele confiou-se àquele que julga justamente. Não que não existiria, ou não existe justiça, mas ele confiou na justiça de Deus, que é uma justiça diferente da que é nossa. Às vezes, o verdadeiro teste de sua fé é o que você não faz. Portanto, não vá sempre para a guerra. As tribos evitaram tudo, o derramamento de muito sangue foi evitado por ter uma conversa simples. Podemos evitar muito também seguindo Jesus. Quando você é mal interpretado, lembre-se dessa verdade. Está fora de suas mãos. Confia em Deus e em seu plano, porque é tudo sobre Deus e é tudo sobre a eternidade. Mais uma vez, vamos dizer isso juntos. Está fora de suas mãos, confie em Deus, em seu plano, é tudo sobre Deus e tudo sobre a eternidade. Sabemos que Jesus se sentia assim. Ele morreu numa cruz por nossos pecados, expôs-se a mais mal-entendidos do que qualquer um que já viveu. Então, as coisas triviais em nossas vidas, seja um cortejo de homecoming, ou de ser acusado de alguma coisa pequena que a gente não fez. A gente tem que deixar essas coisas
lado. É não deixar essas coisas se tornarem as coisas mais importantes de nossas vidas. E parece meio fútil, né? Não é. Mas lembre-se de uma coisa. A gente vai ser mal interpretado nesta vida. Mas Jesus nos deu um caminho melhor. É o caminho de amor. É o caminho de amor. É o caminho de honestidade. É o caminho de buscar a glória e a reputação dele e não a nossa. Se a gente consegue viver assim, se a gente consegue se comportar assim, a nossa igreja vai ser a luz que vai brilhar para essa cidade, que de uma forma desesperada precisa ouvir as boas notícias de Jesus. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado por tua palavra. Eu sei que existem algumas pessoas aqui hoje à noite, Deus, que precisavam ouvir essa palavra, que estão em situações complicadas, em relacionamentos com outros, talvez em família, talvez com a esposa, marido, talvez no trabalho. As coisas estão tensas em algumas situações, anos muitas vezes de mal-entendimentos. E nós sabemos que Tu és o Deus de reconciliação. Então pedimos hoje à noite que Tu possa, em concordância com a Tua vontade, ó Senhor, nos leva a lidar melhor com essas situações onde nós estamos sendo mal entendidos. Em alguns casos, a gente vai simplesmente ter que dizer que nossa consciência é clara. Em outras situações, a gente vai ter que perseguir muito reconciliação. Mas de qualquer forma, confiamos em Ti, lembrando que é por causa de tudo que Tu fez para nós, que a gente quer realmente imitar o Seu caminho, Jesus. Porque a gente sabe que Seu caminho é muito melhor do que o nosso. E sabemos que um dia todo mundo vai enfrentar um juiz. Justiça vai acontecer. Mas a gente não pode querer justiça somente para outro e não querer isso para nós. Todos nós precisamos ser sujeitos a isso, Senhor. E todos nós precisamos de misericórdia e graça de Deus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém.